Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Estamos estreando esse mês, afinal, quinta-feira passada era um feriado. E na noite de hoje, um ponto a ponto especial e diferente. Nós teremos aí no próximo dia 1º de outubro a eleição para os membros do Conselho Tutelar aqui de Nova Prata. Então, dedicamos esse programa num módulo diferente para receber os 9 candidatos que colocam o seu nome à disposição da nossa comunidade para cumprir essa tarefa junto a esta instituição que é fundamental para a manutenção dos cuidados com as crianças e os adolescentes no nosso município. O Conselho Tutelar tem sua existência aí posta pela lei desde o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1992, exerce um papel multidisciplinar e, ao mesmo tempo, trabalha ao lado das autoridades constituídas para zelar com os cuidados junto às crianças que estejam em situação de risco e também dos adolescentes, fazendo valer o papel desse estatuto que mudou a relação jurídica entre a comunidade e os menores. Na noite de hoje, eu vou receber, em blocos intercalados, Ana Roquita de Barros, Edi Silva, Elizabeth Ciota Nedef, Elisete Louro, João Paulo, Joel Antonello Maschio, Letícia Graziotin, Nelly Concolato Gabana e Roberto Conte. Serão 3 blocos, cada um com 3 candidatos. A pauta acaba sendo a mesma, para dar a mesma oportunidade de fala para todos, e é o momento em que os candidatos ao Conselho Tutelar podem conversar diretamente com a comunidade que nos assiste ao vivo nessa noite em que o tempo virou durante o dia e o frio tomou conta do início dos festejos Farroupilha aqui na nossa cidade também. Cabe uma pauta para falar isso. 2 quadras daqui acontece a Semana Farroupilha de Nova Prata em uma atividade diferente e que cabe aí o conselho para todo mundo visitar ao lado do fórum, aí num espaço antigo da nossa cidade, está sendo albergado esse novo evento que abraça a Semana Farroupilha. E sem muitas delongas, nós vamos à apresentação da primeira formação da nossa bancada. Ana Roquita de Barros, Edi Silva e Elizabeth Ciota Nedef. Sejam muito bem-vindas, candidatas, nessa noite. Obrigada, com essa função. E rapidamente, em ordem alfabética, eu passo para a nossa apresentação e depois a gente avança nos assuntos que estão na nossa pauta. Ana Roquita de Barros, apresentação, formação, teu currículo e por que está colocando o nome à disposição para o Conselho Tutelar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e o meu nome, como o Tiago já falou, é Ana Roquita de Barros e a minha formação, eu tenho um ensino médio. Eu digo que a minha faculdade eu fiz criando os meus filhos e sonhando com que eles tivessem uma faculdade, que eles pudessem ir para a faculdade, né? Então, graças a Deus eu consegui, mas eu sou funcionária pública municipal, aposentada já há 4 anos, e nos últimos 20 anos de trabalho, eu trabalhei na saúde mental. Desses 20 anos, eu trabalhei 12 anos como coordenadora do Serviço de Saúde Mental e a saúde mental, ela trabalhava diretamente com o Conselho Tutelar. Todas as crianças que passavam pelo Conselho Tutelar, que precisavam do atendimento psicológico ou psiquiátrico, eles vinham para o nosso setor. E aí a gente atendia, fazia avaliação, marcava os atendimentos tanto para as crianças como para os pais. Então, eu digo que esses 20 anos me trouxeram uma base bastante forte para que eu pudesse encarar esse desafio, porque eu vejo que trabalhar com o Conselho Tutelar é bem desafiador e que exige todo o nosso carinho, nosso cuidado, né? Muito mais do que a gente tem com um filho, a gente precisa ter muito mais carinho, mais atenção com o filho do outro. Muito bem. Edi Silva, uma rápida apresentação, a tua formação, o currículo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os ouvintes da Conecta Mais. O meu nome é Edicélia da Silva, mas todo mundo me conhece por Edi. A minha formação, eu sou
formada em Comunicação Social, Relações Públicas, pós-graduada em Gestão em Compras e atualmente sou manicure e pedicure, trabalho com toda a parte estética. Muito bem. E Elizabeth Ciota Nedef, uma apresentação rápida e a tua formação e o currículo. Eu sou professora estadual aposentada, sou licenciada em Letras, Português, Inglês e Literaturas, pós-graduada em Educação e formação em Educação Especial. Trabalhei por 35 anos nas escolas do município, cronologicamente na Escola José Bardim, no Aparecida, no Tiradentes, na APAI e no cursinho pré-vestibular. Muito bem, sejam... Desculpa. Não terminei. Tá, desculpa. Fui membro da APP Pratense, que é a Associação dos Professores, membro do Conselho Escolar do Tiradentes e ex-vice-diretora do Tiradentes. Muito bem, prof. Agora sim. É um prazer receber vocês. E entre todas as questões que circulam na comunidade, quando se fala em conselho tutelar, ainda existem as pessoas que perguntam para que serve o conselho tutelar, quais são as prerrogativas funcionais, o que tem que fazer um conselheiro. Vocês estão por dentro dessa função? Vocês sabem o que tem que fazer? Sabem o que vem pela frente? Sem dúvida. À vontade, a bancada é aberta. Então, tu me perguntaste primeiro por que eu coloquei o meu nome para esse cargo. Então, eu não tinha muita noção, por mais que a gente trabalhasse junto com o Conselho Tutelar, eu não tinha noção sobre leis, normas e regras que embasam o Conselho Tutelar. E aí eu fui buscar informação, e aí eu fiz um cursinho online e que abriu o meu horizonte, a minha forma de pensar. Então, tu falou que a Constituição ali, o ECA... Até uma errata agora, eu falei o ECA de 1992. É de 90. Fui corrigido aqui pela nossa audiência, né, em 1990. 1990. Então, quando eles redigiram essa lei, essas normas, essas regras, eles, ao mesmo tempo que ia sair essa lei, quem iria cuidar para que essa lei saísse do papel e realmente tivesse fundamento na sociedade? Aí que eles pensaram em montar uma equipe de conselheiros tutelares. E aí saiu de que forma também preparar essas pessoas para que a lei saia do papel e aconteça na sociedade. Então, por isso é que temos os conselheiros tutelares, né? Porque a lei estava existindo, então iria quem cuidar? A delegacia, o juiz? Ficou meio assim, sabe? Então, não, vamos montar uma equipe. Centralizar, então foi que aconteceu. E por isso que eu não sei a data exata de Nova Prata, qual foi a primeira eleição, mas daí em diante começou há 4 anos, cada 4 anos, nova eleição, né? E até estava lendo ontem que foi unificado no Brasil todo a eleição no mesmo dia. Por quê? Porque eles querem que seja um grande manifesto para que as pessoas votem, nos cobrem e para que nós, conselheiros, eu digo que eu falo nós, conselheiros, como se eu já fosse conselheira, mas não, quem vai ocupar esse cargo tenha muita segurança e poder cobrar, sabe, que as leis aconteçam e realmente saiam do papel. Dando continuidade à Ana, como ela falou agora, os conselheiros tutelares, é a primeira vez que eu estou concorrendo, tá, a uma vaga para o Conselho Tutelar. Então, eu nunca peguei um caso, nunca fui envolvida nisso. Então, eu vou dar a minha opinião como cidadã, tá?
Eu vejo os conselheiros tutelares como os meus olhos e os meus ouvidos. Porque se eu ver uma criança sendo penalizada, sofrendo um abuso, eu, como cidadã, eu vou denunciar, né? Então, a partir do momento que eu fazer essa denúncia, aquelas pessoas que eu, como cidadã, eu elegi, eu estou colocando toda a minha confiança nelas. Porque eu fiz a denúncia, mas quem vai solucionar o problema são eles. Então, eles são os meus olhos e eles são os meus ouvidos. Porque o que eu vi e o que eu ouvi, eu vou passar tudo a eles. Então, eu vejo que os conselheiros tutelares hoje na comunidade é as pessoas que nós, como cidadãos, temos que confiar. E devemos confiar neles. Porque eles que vão fazer o trabalho e vão zelar por todos os direitos das crianças. Respeitar esses direitos que as crianças têm que ser respeitados. Então, eu, só dando continuidade ao que a Ana falou, eu vejo isso. Como eu nunca participei de nenhum caso, essa é a minha resposta como uma cidadã da comunidade. E Obrigado, para a gente ver como é importante esse papel, a gente viu na mídia recentemente que um conselheiro se omitiu e a justiça, juntamente com os pais, né? O conselheiro foi preso, né, por se omitir A prestar a socorro a uma criança, né? Foi preso juntamente com os pais no Rio Grande do Sul. Faz É, exatamente há uns 2 meses, né? É aí que entra a palavra confiança, né? A omissão de um conselheiro, então, a função, né, a atribuição de um conselheiro é muito importante na sociedade. O que vocês podem falar para mim? A gente está tratando exatamente isso. Qual é, de fato, a importância do conselho tutelar? Como é que ele vai ir até uma situação de risco? Como é que o conselheiro vai agir numa determinada denúncia ou em certo apontamento que a comunidade faça acerca de uma situação de risco ou de perigo que esteja sendo envolvido um menor de idade? Como a Edi falou, né? Nós somos novas nisso. A gente nunca teve um caso, nunca atendeu, né? Então, para nós isso é novo. Mas uma das coisas que eu acho importantíssimo, assim, de extrema importância é quando existe uma denúncia que essa pessoa seja protegida. O vizinho, ou até mesmo assim, eu conversei essa semana com algumas professoras e uma professora colocou que ela denunciou, mas não poderia aparecer o nome dela, sabe? Então, o sigilo é de extrema importância. Quando alguém denunciar, tem que ser investigado, mas não pode aparecer o nome porque a professora fica... os pais ficam sabendo, não é legal. Ou até mesmo um vizinho. Ele sabe, ele vê alguma coisa, desconfia. Então, é o papel do conselheiro investigar, mas com muito cuidado, com muito sigilo, para não... A pessoa que abusa vai acabar, nesse momento, fingindo e levando as coisas para o outro lado e não pode, sabe? Tu tem que ser minucioso na hora da investigação. É função do conselho representar, né, as denúncias de diferentes crimes, né, contra a criança e o adolescente, né? É a função do conselheiro, né? E além, como a Ana comentou, é ter uma conduta profissional, né? Hoje, o Conselho Tutelar, ele tem toda uma rede de apoio, né? Terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Então, eles têm essa rede de apoio. Então, eles não estão sozinhos, né? Eles vão avaliar o caso, eles vão se envolver na situação, mas por trás de tudo isso, eles têm um apoio, eles têm a rede de apoio. Então, é como a Ana comentou antes, o sigilo é importante, porque até se um vizinho denuncia, é como eu falei antes, é a confiança. Eles são as pessoas com a comunidade confia,
porque pode haver aquele atrito entre vizinhos, né? Porque se eu vejo que o meu vizinho está penalizando filho ou sobrinho, enfim, eu posso ter um atrito caso o meu nome venha, né, a ser divulgado. Então, o sigilo é muito importante, a confiança nos conselheiros tutelares é de extrema importância, e como a Elisa falou antes, que um conselheiro ele jamais deve se omitir, né, de servir a comunidade. Jamais. Ele está ali para ajudar, para orientar, para conscientizar os pais, a família. O próprio nome diz conselheiro tutelar, né? Ele está aí para orientar e dar apoio. Isso. É uma das funções, né? Apesar de vocês estarem numa eleição, concorrendo pela primeira vez, certamente tomaram informações de como é a forma de atuação de um conselheiro. A gente falou sobre toda essa importância, mas no dia a dia, vocês empossadas como conselheiras tutelares, qual é a forma de atuar diante de uma denúncia ou diante de uma requisição de um órgão oficial para investigar determinada situação? Como é que vocês imaginam esse papel em campo do conselheiro tutelar? Depende do caso. Por exemplo, vamos ter que... Por exemplo, tem até casos que tem que adentrar numa família. Tem que ter ajuda, mandado, né? Sim. Vamos entrar, vamos averiguar a denúncia e tem que... tem que retirar a criança, né? Você está emocionalmente preparado também para encarar esse tipo de situação? Eu acredito que sim. Sim. Eu trabalhei 35 anos dentro da educação com crianças especiais. E eu penso assim, eu sou humilde em dizer, em reconhecer. Vou tentar. E se achar que não consigo, temos um suplente que assume. Tem uma alternativa. Eu também concordo com a Elisa, eu vou tentar. E assim, ó, se Deus acha que eu estou capacitada para assumir esse cargo, então vamos regaçar as mangas Isso aí. e cuidar das nossas crianças. Eu, como mãe... Também sou mãe. Então, assim como eu cuido dos meus, eu quero cuidar dos próximos. Eu também, eu acho que eu estou bem preparada, né? Até não me passou pela cabeça de eu ser eleita e não chegar ao final, né? Até porque eu sou humilde. O que eu não sei fazer, eu sei pesquisar, eu sei buscar, eu posso pedir ajuda, eu posso pedir apoio, sabe? E eu sei que a gente não está ali sozinha, sabe? Como a gente falou no início, nós somos novas, a gente não sabe como faríamos. Eu não sei como eu faria, mas eu sei que eu posso contar com uma equipe de psicólogas ou psiquiatras ou para eu poder fazer essa abordagem. E além dessa equipe que tem ali, eu vejo que nós temos as unidades de saúde, a gente tem a enfermeira, a chefe de cada unidade de saúde, a gente tem as agentes comunitárias que passam nas casas, que elas veem muita coisa, que elas podem nos passar, sabe? E eu acho de extrema importância a gente trabalhar com essa rede, sabe? Porque sozinhos a gente não consegue fazer. Mas como eu vejo assim que Nova Prata, a rede pode não estar funcionando como deveria, mas nós temos todo o conhecimento de fazer com que a rede aconteça, sabe? O caso é lá na Santa Cruz. A gente poder sentar com a agente comunitária, com a enfermeira, até com a médica, para ver como é que essa família, como é que eles veem esse caso, e dali partir para uma investigação mais minuciosa. Muito bem, a gente falou que teríamos, né, próxima meia hora, todo mundo achava que era muito tempo, a gente está chegando ao encerramento desse primeiro bloco.
Então eu vou passar a palavra para cada uma de vocês. Esse momento é importante que vocês digam o dia da eleição, qual é o número, qual é a indicação, porque a gente também, quem está nos assistindo, precisa acompanhar. Então, em ordem alfabética. Ana Roquita de Barros, aí as tuas considerações finais. Então, a eleição para Conselho Tutelar vai ser no dia 1º de outubro, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, na Escola Najib, Estela Elias, e o meu número é o 61. Então, eu peço, assim, o voto de cada cidadão, cada pessoa que me conhece o meu trabalho, conhece o meu caráter, conhece a forma que eu trabalho, que possam votar em mim. E os que não me conhecem, que me deem a oportunidade para eu poder desenvolver esse trabalho. E assim, o meu grande sonho, eu digo que não é impossível, mas eu gostaria muito que cada criança tivesse um pai e uma mãe como os meus netos têm, e que eles pudessem ter uma avó como eu, assim, bem amorosa, bem carinhosa, sabe? E o meu filho, minha nora, eles são muito amorosos, mas também eles cobram dos meninos. Então, eu acho que isso vale muito para os pais, sabe? Carinho, atenção e, ao mesmo tempo, regras e normas que sejam cobrados em casa. E o que eles não conseguirem, podem contar comigo, que serei uma conselheira tutelar, e eu vou estar pronta para ajudá-los no que é possível. Edi Silva. Então, dia 1º de outubro, como a Ana comentou, das 8 da manhã às 17 horas, na Escola Najib Estela Elias, no bairro Santa Cruz, eu convido a comunidade pratense para votar. Vamos votar, escolher os conselheiros tutelares. E quem me conhece, eu gostaria que votasse em mim. Meu número é 64. E que vocês me dessem esse voto de confiança. Vocês me conhecem a minha família, os meus pais. Sou uma pessoa que vou aqui dizer para vocês que quero fazer um trabalho honesto, um trabalho para ajudar todas as crianças e zelar por todos os direitos que as crianças têm, respeitar. Então, que no dia 1º de outubro, que todos, a comunidade pratense, vai votar e votem no 64. Prof. Elizabeth. Antes de eu abordar sobre a eleição, eu queria falar sobre a questão escola. Eu acho que o meio escolar é um ambiente muito importante para se detectar um comportamento suspeito de possíveis abusos. Então, os professores têm uma função muito importante de averiguar se as crianças têm algum comportamento estranho, para denunciar e levar à direção, e a direção levar ao conselho. Quando eu trabalhava e era vice-diretora, a gente tinha esse cuidado. Então, é muito importante essa interação escola e conselho tutelar. A eleição, a gente sabe que ela é importante, mas ela não é obrigatória. Então, a gente pede que a população participe e que se faça presente no dia 1º de outubro, das 8 às 5 da tarde, com documento com foto, e escolha bem os seus candidatos. E, de preferência, o 62, em Elizabeth Ciota Nedef. Obrigada. Muito bem, nós temos mais um tempo aqui correndo no nosso cronômetro, e aí entra uma pergunta que a gente recebe pelo nosso WhatsApp,
um caso real que possa vir a acontecer. A gente sabe, já foi falado em outros programas, inclusive com a presença da delegada Liliane, da capitã Caroline. Acontecem situações de vulnerabilidade no nosso calçadão, acontecem situações de vulnerabilidade de risco no centro de Nova Prata em todos os finais de semana com crianças e com adolescentes. Como é que vocês, estando à frente do Conselho Tutelar, com um problema que é visível aos olhos de todos, acontece no centro da cidade, consumo de álcool, consumo de drogas, noite adentro, toda essa situação, você, conselheira tutelar, como é que agiria diante desse tipo de circunstância, que é um caso bem real que a gente tem aqui no município? Não é de nossa competência. Não? Não. Nenhuma? Não é competência do Conselho Tutelar. Mas Certo. não é competência do Conselho Tutelar. Não. Mas o que eu vejo que o Conselho Tutelar poderia fazer? Uma campanha de conscientização. De ir até a praça, isso que eu digo, de ir até a praça e fazer alguma coisa de... Averiguar. Não, de ir até a praça e fazer alguma coisa com essas pessoas não é a Não função é. do Conselho Tutelar. Não, o conselho não Isso. prende, o conselho não Mas apreende, o isso. conselho Não, não. não. Mas uma disso. campanha Agora, de conscientização. anterior a isso, alguma coisa o Conselho pode uma campanha fazer. de conscientização, assim, ó, porque os empresários, donos de bares, boates, enfim, eles sabem Que é proibido. que é proibido. A venda. Eu falo porque, assim, ó, eu às vezes eu fico olhando, eu tenho uma filha de 10 anos, tá? E ela tá numa pré-adolescência. Daqui 5 anos, ela tá com 15. E aí eu fico pensando assim, ela vai começar a ter o grupinho de amigos, vai jantar, vai aqui, vai ali, vai começar a caminhar na praça, conhecer as pessoas. Qual que é a minha garantia de que esses empresários e donos de bares e boates, eles sabem que é proibido, eles têm que seguir uma lei fiel. É proibido, é proibido. Só que também tem que existir uma campanha com os pais. Entendeu? Conscientizar os pais do que o teu filho pode e o que o teu filho não pode. Eu me lembro como se fosse hoje a minha mãe dizendo, tu não pode beber nada do copo de se alguém te oferece alguma bebida. O porquê? A minha mãe me explicava o porquê. Será que esses pais estão explicando para os filhos o porquê que não pode? Então, são várias coisas que conselheiros não podem aprender. Mas podemos... Nem abordar. A gente não pode mas nem abordar podemos uma trabalhar criança. com campanhas. Podemos começar um trabalho desta forma. Até na última reunião que nós tivemos foi comentado sobre isso. Essa função de irmos até a praça, fazermos alguma abordagem ou averiguar alguma situação de álcool e drogas não é nossa competência. E a gente sabe muito que os jovens, os menores de idade, muitas vezes eles não vão comprar, eles mandam alguém comprar. E aí eles entram lá no bar, um adulto compra e leva para eles tomar lá fora, né? Então nem o dono do bar não é culpado. Tem isso. Só que eu vejo assim, quando tu fala que os pais que deveriam ensinar, e aí dentro da minha vontade de conselheira tutelar, é que a gente pudesse trabalhar com uma criança, eu penso ali os meninos de 7, 8 anos, já que os pais possam abordar isso até os 10, 12 anos, porque quando chega aos 13 anos, essa criança já se largou, se o pai não tiver as rédeas, né? Porque daí 5 conselheiros para 30 mil habitantes, que nesses 30 mil habitantes, vamos dizer que tenha 10 mil crianças e adolescentes, a gente não consegue nem piscar. Mas sim, a gente precisa fortalecer os pais, dar poder a esses pais, porque quando a gente começou a lei, o pai não pode bater, o pai não pode brigar, e a criança já chegava no pai dizendo:
Se tu fizer alguma coisa assim, eu vou chamar o conselho tutelar. Mas hoje a gente sabe que a lei, existe uma emenda de que dá não poder ao pai para machucar o seu filho, mas colocar limites nele, sabe? Então, assim, a gente tem que atribuir ao pai a responsabilidade de ser pai, porque o conselheiro não é o pai, o dono do bar não é o pai. Então, quando o pai fala ou a mãe fala, lá com 5, 6 anos, a criança precisa parar e escutar. É a forma de educar, né? É conversar, é conscientizar o teu filho, é colocar a realidade, né? Porque hoje, eu vejo pela minha filha, para ela o mundo lá fora é um arco-íris, né? Então, eu parto dessa ideia. É campanhas, trabalhar com os pais, trabalhar com a comunidade. Como a Ana disse, eles mandam outras pessoas comprar. Existe também a falsificação de documentos, falsificação de assinatura de pais. Existem várias coisas, né, que está por trás de tudo isso. Mas tudo isso é uma forma de educação, né? Educar. E aí vem a vulnerabilidade social, que não tem outro caminho, não tem outra forma de a gente fazer com que isso seja que fique mais parelho, sabe? A educação, tanto para o rico como para o pobre, sabe? Eu estava conversando com um senhor esse final de semana e ele me fala, por que o filho do rico, ele... logo ele trabalha, estuda, faz faculdade, compra um terreno, faz uma casa, e o filho do pobre não tem essa oportunidade. Mas esse pai me dizendo, mas eu sei que eu estou errado, no momento que eu digo, filho, constrói uma casinha nos fundos do meu terreno. Não, filho, tu tem, sabe, aquela educação, então, não, tu tem que trabalhar, tu tem que querer mais, tu pode, sabe, tanto a criança, o filho do rico como a do pobre, ele pode, só que a sociedade ainda não percebeu isso, sabe? Mas ele precisa ser educado e empoderado, sabe? Ele pode sim. Agora tu não pode ter esse tênis de marca, mas filho, estuda, se prepara, o teu futuro é agora. Então, se ele se preparar agora, amanhã ou depois ele vai ter condições de se comprar, de poder fazer, sabe? De fazer a diferença na sociedade. Porque eu vejo que o jovem, ele vai chegar num momento, lá com 14, 15 anos, cheio de coisas positivas e negativas. E vai partir dele escolher, não, eu quero ir para o lado do positivo, eu quero fazer as coisas acontecerem para o bem. Mas não podemos esquecer que a sociedade está doente e que as famílias estão desestruturadas. Isso, mas a gente precisa e que a gente fazer movimentos. Sim, mas que fica difícil também a gente colocar os nossos filhos numa bolha, né? Às vezes eles têm que provar a bebida, porque eles vão provar depois. Se não provaram agora, eles vão provar depois. Com certeza. Por isso que fica, complicado, complicado. A responsabilidade é dos pais em ensinar, educar. Sim. Tem que ter muito diálogo. Isso te faz mal. Tem que ter muito diálogo. Mas muito diálogo. Nós, pais, sabemos que eles vão provar. O proibir é pior. Muito bem, eu quero agradecer a Ana Roquita de Barros, Edi Silva e Elizabeth Ciota Nedef. Ana Roquita, número? 61. Edi? 64. Prof. Elizabeth? 62. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. No próximo bloco, nós temos uma outra rodada de entrevistas daí com os candidatos Elisete Louro, João Paulo e Joelen Tonello Maschio. Eu agradeço aos nossos patrocinadores, Postal Engenharia, Confiança, Inovação e Qualidade, Viver Móveis, fabricação própria com liberdade de criação, Unimed, Vale das Antas, mudar de hábito, tá na Roda Pneus, as melhores marcas de produtos e serviços, Sicredi, gente que coopera, cresce, Vipal, borrachas, 50 anos e Supermercado Lorenzetti, o endereço da economia. Voltamos em 2 minutos. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade.
O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O endereço das melhores compras é aqui. Grande variedade e ótimos preços esperam por você. Aqui temos tudo o que você precisa, sem fechar ao meio-dia. Supermercado Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Secretaria do Estado da Cultura e Município de Nova Prata apresentam Festejos Farroupilha 2023, de 14 a 20 de setembro, ao lado do Fórum. Todos os dias almoço a partir das 11h30 e jantar a partir das 20h. Missa crioula, oficinas culturais, tertúlias, shows e bailes. Realização: Município de Nova Prata, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e entidades tradicionalistas de Nova Prata. Financiamento: Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Cultura. Apoio: Erva Mate Chimango, Secretaria de Obras e Saneamento, Secretaria de Urbanismo e Mobilidade Urbana. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10.000 quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Muito bem, nós estamos de volta para esse segundo bloco do programa Ponto a Ponto nessa quinta-feira. Programa especial e diferente, abordando as eleições para o Conselho Tutelar aqui em Nova Prata. Nesse segundo bloco, mais 3 candidatos, um total de 9 que nós temos. Elisete Louro, João Paulo e Joellen Antonello Maschio. Muito boa noite, sejam bem-vindos à bancada do Ponto a Ponto nessa noite especial para falarmos sobre a eleição para o Conselho Tutelar. Primeiro ponto, uma apresentação para a comunidade, quem é, qual a sua formação, qual o seu currículo, qual o ofício que desempenha e por que coloca o nome à disposição para ingressar no Conselho Tutelar. Seguindo a ordem alfabética, Elisete Louro, muito boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite a todos. Eu sou Elisete Louro, casada, mãe de 2 filhos, sou formada em Tecnologia em Processos Gerenciais. Atualmente sou estudante de Psicologia na UX, vários cursos no Instituto Humanista do Rio de Janeiro, tenho no superior do magistrado com formação de Círculo de Paz, todos os cursos, que tem vários cursos, mas todos voltados na área da criança e adolescente, sempre buscando cada vez mais especialização nessa área. Muito bem. João Paulo. Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite, minhas colegas, concorrentes. Boa noite à comunidade pratense, os telespectadores. Meu nome é João Paulo Ribeiro Gonçalves. Sou natural de Curitiba, Paraná. Sou casado também. Pai de 3 filhos, 2 netas já. E estou cursando Direito aqui na UX também. Fui membro do Fundeb aqui em Nova Prata como representante dos alunos. Hoje trabalho na minha própria empresa. E estou aqui no conselho, não vou dizer que por necessidade, porque tem gente
bem capacitadas, né, aqui, mas no sentido também de contribuir com alguma coisa, né, para o Conselho e toda a comunidade pratense também. Muito obrigado, João Paulo. Joellen Tonello Maschio, muito boa noite. Boa noite. Então, como tu já disseste, eu sou a Joellen Tonello Maschio, eu sou natural de Nova Prata, ainda não sou casada, mas logo serei. Eu sou formada em Serviço Social pela UPF, me formei em 2016. Nessa trajetória, desde 2016, então, eu trabalhei como assistente social no CRAS em Vista Alegre do Prata por um contrato de 8 meses. Fui assistente social no CDDIC, a entidade de Nova Prata, como assistente social voluntária, assistente social na Escola Evolução, a VAEC, em Veranópolis. Tenho também participação em algumas entidades do município, como hoje eu faço parte da diretoria do CDDICA e sou presidente da UNAP, União dos Acadêmicos Pratenses. E sou conselheira tutelar desde o último mandato, então há 4 anos. Tenho vários cursos, algumas capacitações, todas elas na área da criança e do adolescente. Muito bem, obrigado pela apresentação. Agora, uma temática que a gente trouxe no bloco anterior e traz agora também. Quais são as prerrogativas do Conselho Tutelar e qual é a importância desse órgão para a comunidade? Querem seguir a ordem alfabética? Alguém quer falar antes? Posso? Pode, Elisete. Tá. Promover, executar decisões, né? Como requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, trabalho e segurança, representar junto a promotoria, os judiciários, os descumprimentos injustificados de violações, negligências, maus tratos, abandono contra crianças e adolescentes. Então, como eu sou iniciante também na carreira, né, tenho 2 colegas aqui maravilhosas que exercem bem o papel delas, né. Eu concordo com a Elisete que ela falou, né, que as prerrogativas de um conselheiro, ela é bem importante para a sociedade, né. Às vezes dá para pensar assim, que o que o conselheiro fala não tem muito a ver, mas ele tem uma certa autoridade, né. Tem uma certa autoridade e goza desse direito perante a sociedade, né. Ele pode sim pedir serviços, né, saúde, como a Elisete falou, serviço a favor da educação. E também, se haver um descumprimento disso, ele pode levar perante o judiciário, né, para que seja interpelado alguma coisa que faça com que aquilo se cumpra. Isso seria uma das prerrogativas que o conselheiro ele tem ao seu favor, né. Acho que para resumir um pouquinho, né, e para complementar o que os colegas falaram, eu acho que a maior prerrogativa ainda é a garantia dos direitos da criança e do adolescente, bem como os seus deveres, né, que eles tenham os direitos, mas que tenham os seus deveres também, cumpram os seus deveres. E aí a questão do orientar, requisitar e encaminhar que os colegas já falaram. Vocês já exercem a função de conselheiras, né? Sim. É 4 anos o período que se dá o mandato do conselheiro. O que vocês enxergam de importante que essa instituição traz para a comunidade diretamente? O que você pode me dizer assim? Tem muita gente que não sabe o que é, tem muita gente que não sabe para que serve, tem gente que só ouve falar e fala mal. Então, desmistificando esse papel do conselheiro, qual é a importância dele para a nossa convivência em sociedade? O Conselho Tutelar ele é de extrema importância na sociedade, porque, na verdade, é ele que vai garantir os direitos da criança e do adolescente que sejam cumpridos, quando muitas vezes a sociedade ou a família não consegue dar conta daquilo. Então, o Conselho Tutelar vai auxiliar a família para que eles consigam dar conta, né? Fazendo os encaminhamentos, as requisições necessárias para que se consiga dar conta daquela criança, daquele direito daquela criança e daquele adolescente ser cumprido. Muitas pessoas acham que o Conselho Tutelar veio para tirar os direitos dos pais, né? Mas não é assim. Esse é um senso comum que a gente escuta bastante. Exatamente, porque antes da lei do ECA, tinha direitos para todos os seres humanos, os adultos, mas não tinha os direitos da criança e do adolescente. Então, assim, eles não tinham direito à escola, tinha, mas não eram obrigados, a saúde era precária para eles não tinham muito disso, né? Por isso que veio
o Estatuto da Criança e Adolescente, para que nem mais uma criança nasça sem o direito de ter uma certidão de nascimento, sem ter direito a ter uma família, os direitos que eles precisam de não ser mais abandonados, que tem alguém que dê esse amparo para eles. Então, o Conselho Tutelar está para isso, para que eles não sejam mais abandonados nas ruas, que eles tenham uma família. A escola é gratuita e obrigatória até os 18 anos, então eles têm que cumprirem isso, eles têm esse dever de ir para a escola. E os pais, a obrigação de matricular eles, de acompanhar reuniões, boletim, o desenvolvimento que eles precisam. Acho que é só que a gente tem que lembrar sempre que o Conselho Tutelar é um trabalho extremamente sério, que lida com vidas das crianças e dos adolescentes, que muitas vezes são vidas fragilizadas, que precisam de um acolhimento também, né? Então, a gente lida com esse público. E eu fico pensando, né, Joelle e Lisete, porque todos nós somos seres humanos com sentimentos, né? Uhum. Eu imagino, assim, que quando chega um caso para vocês, que já atuam, né, na área, o quão difícil é para vocês, essa palavra que você colocou, parece que você quer tomar o filho dos pais, né? Quão difícil é isso, né? E também quão difícil é um caso que chega para vocês e vocês não têm como atuar, né? Às vezes a gente ouve muito, porque eu vou ser conselheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é, a teoria é muito linda nisso aí, né? A teoria te dá um amplo parecer assim, nossa, vai ser tudo bom. Mas a prática é totalmente diferente. É diferente. E chega a um ponto que eu imagino que você deve se cobrar, puxa vida, eu precisava resolver esse caso. Mas não está nas nossas mãos, né? Então, eu penso que o conselheiro também é um amigo, é um pai, e não é nenhum bicho-papão. Porque o adolescente ou a criança, quando vem falar o conselho, vem o conselho, o pessoal prega que o conselho seria um monstro, né? E eu acho que o conselho veio para ajudar, não para ser um monstro. Para ser um amigo das famílias, um aliado, e não um problema, né? Não um problema. Vocês falavam sobre... né, o João Paulo trouxe eu gosto dessa abordagem, né? A teoria, ela é muito bem construída, né? Os letrados fazem as leis, mas, enfim, os desletrados têm que a cumprir. Como é que vocês imaginam, vocês já atuam, enfim, como é que é a atuação na comunidade, em loco, uma situação de risco, algo apontado, uma requisição ministerial, uma ordem judicial, aquela reclamação na Secretaria de Assistência Social, como é que o conselheiro se dirige, o que ele deve fazer a depender do caso, de uma forma geral? Em primeiro lugar, a gente não atua sem ter uma denúncia, né? Então, essa denúncia pode ser anônima, pode ser pelo Disque 100, ou a pessoa pode ir diretamente no Conselho Tutelar. Após essa denúncia, a gente vai até o local, até a residência, ou até a escola, ou na rua onde as crianças se encontram, os adolescentes. A gente vai ver se é verídico. Dependendo da situação, o Conselho Tutelar não trabalha sozinho, é em rede, né? Então, se o caso cabe à assistência social, vai para assistência. Se é educação, vai para educação, digamos, se está fora da escola, que não tem matrícula, não conseguiu matrícula, né? Se é saúde, vai para saúde mental, médico, um especialista. Se é um caso que a gente não conseguiu resolver aí a gente vai via Ministério Público. Se é uma ação digamos, de casal, a gente orienta a buscar defensoria pública, digamos que seria casos de separação, se precisam buscar, querem a guarda, se o pai quer a guarda, a mãe quer a guarda, procura defensoria pública ou um advogado. Então, tem vários caminhos. Então, antes, que nem para chegar até um juiz, tem que ter um ofício para ser via Ministério Público, né? Aí o Ministério Público vai provocar o juiz para tomar as decisões. Então, a gente começa por aí. Bom. Então, eu até concordo com a Lisete, né, que em muitas situações você não pode atuar sozinho, né? Houve a denúncia, sim, você vai averiguar,
mas que é o conselho tutelar em si, ele quase que depende inteiramente do Ministério Público, né? Quando se trata de menores, não tem como você agir por força própria e por conta própria, né? Isso você estaria violando também até algumas leis, né? Então, ele depende muito do judiciário, sim, o conselheiro, né? O conselho tutelar, sim. Se houver a denúncia, sim, você vai averiguar, mas que no prosseguir, no decorrer do processo, você tem que estar amparado à luz da lei, né? E com amparo também do Ministério Público, porque senão você pode sofrer algumas sanções, né? Esse é o meu ponto de vista, que eu sempre exponho, né? Porque eu precisei, sim, do conselho tutelar. E vejo hoje quão difícil é você atuar no conselho. Né? Eu falei antes e repito, né? A teoria é muito bonita, muito linda, mas a prática te mexe muito com certas situações que você quer agir, mas não pode. Né? E outras situações que você precisa agir e não quer às vezes, né? Mas não é o teu querer e nem o teu sentimento, é a lei que vai mandar, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, como foi falado no primeiro bloco, né? A Lei 8.069, que entrou em vigor em 90, ela deixa bem claro, né, os direitos e os deveres, né, do Estatuto da Criança. Muito bem. Joellen, no dia a dia. A questão do conselheiro, do trabalho do conselheiro em si, sempre com muita seriedade, porque são vidas, né? A vida de criança, de adolescente, são famílias, com seriedade, ética, muito sigilo. A questão do sigilo profissional é extremamente importante para o nosso trabalho. A escuta sensível, o acolhimento, que eu já falei antes, porque a gente vai receber famílias com vínculos fragilizados, rompidos, toda uma fragilidade que envolve uma família. Então, a gente também precisa ter o cuidado de fazer o atendimento, né? De cuidar para não piorar a situação da família e sim ajudar, que esse é o intuito, né? E lembrando sempre que cada família é única, que tem as suas particularidades e seus desafios, mas tratar todos iguais e resolver as demandas de acordo com aquilo que é permitido dentro do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente no nosso trabalho no artigo 136. Então, sempre nesse ponto. Temos aqui, né, vocês já fazem parte do conselho, já ouviram relatos. O que a gente pode destacar? Quais são as principais ocorrências, quais são as principais denúncias que estão envolvendo adolescentes e crianças da nossa cidade? Isso também é importante vir a público de uma forma generalizada, mas enfim, para chamar a atenção da comunidade para as situações que a gente tem e muitas vezes não se sabe ou não se tem conhecimento de que isso ocorre aqui. Como assim? O conselheiro tutelar, a gente tem muita ética, nosso trabalho, né? O profissionalismo, então não dá para dizer assim, é mais isso, mais aquilo. Então, é geral, é geral. Todos os tipos de situações envolvendo crianças e adolescentes chegam até o conselho tutelar. Então, não dá para dizer uma situação única. Então, Nova Prata, por ser uma cidade com a população que a gente tem, a proporção de ocorrências e denúncias que a gente tem não é muito longe de um Caxias do Sul ou de uma capital, Bento Gonçalves, uma região metropolitana. Então, a gente tem todos os tipos de ocorrências tem em Nova Prata. A gente acaba atendendo todas as demandas que chegam até o Conselho. São demandas, algumas muito mais graves, outras muito menores, mas todas com a sua importância. Como disse a Elisete, são diversas. Aquelas que a gente escuta na TV, que a gente imagina que só tem na cidade grande, tem em Nova Prata também. Então, não é muito aberto ao público, porque assim, quando a gente entra, tem um sigilo total. Eu não posso chegar em casa e relatar isso para os meus filhos, para o meu marido, para uma amiga, porque a gente tem esse profissionalismo, essa ética dentro de nós mesmos e dentro do conselho também. Porque no exatamente que a gente for falar alguma coisa, a gente pode estar agravando a situação. Eu até faço parte de um programa universitário aqui da UX, Nova Prata, chamado Rosas UX, que a gente trabalha com mulheres que são violentadas, violência doméstica, né? E imagino que esse sigilo nosso também é muito importante, como as colegas falaram, né? Que a parte de um princípio de ética
mesmo que eu esteja a explodir às vezes, né, eu tenho que chegar para os meus parentes, minha família, que eu não posso expor certos casos, porque eu posso agravar aquilo e, de uma certa forma, eu estou quebrando uma ética, né, profissional, né? Mas é assustador, e eu já tive a par de estatística aqui em Nova Prata, de casos, né, vou falar um deles, né, abuso de crianças, né. É impressionante porque a população às vezes não conhece, mas os casos de abuso aqui em Nova Prata são bastante altos. E se você vê a porcentagem, às vezes ganha de cidades grandes, né? Porque eu não sei se é pela proximidade, que é muito fácil, o quê, né? Porque você está numa cidade grande e o próprio pai já fala, ó, se é alguém estranho, você não chega perto, não conversa. E aqui, como é quase que conhecido, né, todos, essa facilidade do agressor ou aquele violentador estar sempre próximo do menor ou do adolescente ou criança, é muito fácil, né, porque conhece, né? Então, é bastante assustador, sim. E digo mais, os casos aqui em Nova Prata têm crescido nos últimos dias e meses grandemente. As colegas que estão atuando devem saber melhor que eu, mas eu, segundo as estatísticas que acompanho, eles são assustadores mesmo. Após a pandemia, as coisas voltaram com muito mais intensidade, né? Os casos aumentaram com muita intensidade. Após o período da pandemia. Então, para te ver, Tiago, assim, ó, para ser conselheiro tutelar, a gente se dedica de corpo e alma. A gente doa, sabe? Nós mesmos. Tem hora para o conselheiro tutelar trabalhar? Nós não temos hora. Nós exclusivamente tem 8 horas trabalhado na sede e 24 horas plantão, né? Então, nós tem o plantonista e o sobreaviso. Então, assim, a gente não tem hora. Você pode estar almoçando, tocou o telefone, larga e vai, né? Você está dormindo, tocou o plantão, pega e vai. Então, assim, ó, a gente não tem de ser assim, ó, tu vai dormir a noite inteira e o telefone não vai tocar. Às vezes pode não tocar, mas... É uma caixinha de surpresa, uma caixinha de né? surpresa. Então, assim, ó... Já teve chamada de madrugada, Elisete? Já, inclusive essa semana, né? Várias, inclusive segunda-feira. Então, tem, todas, sempre tem. Às vezes, tu chegou de uma ocorrência, chegou em casa, frio, inverno, geada, tu chegou assim, colocou o pijama, quando deita, toca novamente e vai, sabe? Liga pro colega e vamos. E vamos, a gente vai, assim, ó, a gente está salvando uma vida, a gente está salvando uma criança, uma adolescente. Então, não dá para dizer, espera, vamos dar uns minutos. Não, pegar e ir mesmo. Família, ela tem que largar a família. E a gente faz isso porque a gente ama, sabe? Porque a gente também sabe a situação, né? E para ser conselheiro, enfim, não importa a idade, e sim o conhecimento, principalmente o teórico, o prático, né? Da questão da formação acadêmica e técnico, porque a gente não pode deixar nunca que o senso comum prevaleça diante das demandas que as crianças e os adolescentes apresentam e eles precisam. Por isso que a formação é tão importante, assim, a prática, né, com a teoria. Por mais que seja algo que a teoria é uma e a prática é outra, mas a gente precisa das duas para poder trabalhar. Muito bem, temos mais alguns minutos, tá? E eu gostaria de dar esse tempo para as considerações de cada um, pro pedido do voto, pro recado de importância, o porquê está se colocando à disposição, o porquê acha importante estar no Conselho Tutelar nos próximos 4 anos. E esse espaço é para vocês também falar o dia da eleição, o local, o número, enfim, aquelas informações que quem ouviu cada um falando acho importante tomar nota agora. Começa aqui pelo meio. Pelo meio? Vamos quebrar o ó. Muito obrigado, muito obrigado. Então, Tiago, como eu já me apresentei, né? Eu me propus a ser candidato e tenho para mim, assim, eu não viso nem dizer assim, eu preciso ser eleito, não é isso. Eu estou aqui de um modo que, se eu for eleito, eu vou trabalhar em favor do estatuto e em favor da comunidade. E se caso eu não ser eleito, eu quero carregar essa bagagem comigo para o meu aprendizado, tá? Eu não sou assim aquela pessoa que de qualquer forma eu preciso ser eleito, não. Eu continuarei trabalhando em favor da comunidade. Se eleito,
com certeza eu vou trabalhar mais ainda. O local da votação já foi especificado, né? Dia 1º de outubro, no Colégio Najib. Meu número é um número muito fácil, é uma sequência, 6 e 7, 67, né? Então, dia 1º de outubro, se a comunidade olhar para mim e ver em mim alguma coisa diferente, alguma esperança a mais, né, do que já tem hoje, que hoje está bem representado pelas colegas e pelos outros, fala, não, vamos colocar mais alguém lá que represente junto com eles, eu estarei feliz. Peço o voto, sim, de toda a comunidade, né? Preciso do voto de cada um, porque é contado os votos. Como é uma eleição que não é obrigatória, então os votos são contados às migalhinhas, né? Eu peço o voto, então, meu nome é João Paulo, número 67, no dia 1º de outubro, é só falar 67 neles. Muito bem, obrigado, João Paulo. O meu nome é Elisete Louro, meu número é 66, estou colocando novamente o meu nome à disposição para o Conselho Tutelar, porque quando eu entrei no Conselho Tutelar, eu achava que era uma coisa, sabe? Mas é totalmente diferente. E quando eu entrei, eu me apaixonei tanto por todos o que tem de cursos, capacitações, seminários dentro da própria UX, fora, Porto Alegre, cursos fiz à distância no Rio de Janeiro, sempre buscando, fiz escuta protegida, conhecimentos dentro dessa área da criança e adolescente, para me ajudar e agregar nesse trabalho. Então, assim, peço mais uma vez o voto da população, que me diz o meu colega João Paulo, não é obrigatório, mas as eleições ocorrem no dia 1º de outubro, das 8 horas da manhã às 17, na Escola Najib Stella Elias. Todo eleitor de Nova Prata pode votar, não é obrigatório, mas pode, levar um documento com foto ou o título de eleitor. Desde já agradeço. Então, meu nome é Joellen Tonello Maschio, o meu número é o 70, como os colegas já falaram, a eleição é no dia 1º de outubro, na Escola Prefeito Najib Stella Elias, das 8 da manhã às 17 horas. Eu peço o voto de confiança de todos os eleitores de Nova Prata para poder continuar fazendo parte da equipe do Conselho Tutelar e continuar desempenhando o trabalho que eu venho fazendo em prol das crianças e dos adolescentes, da garantia dos direitos da criança e do adolescente e dos seus deveres. Meu número é o 70, então peço o voto e eu encerro com a frase que a gente cuida do presente para poder garantir o futuro de cada um das crianças e dos adolescentes. Muito obrigado a Elisete, muito obrigado ao João Paulo, muito obrigado a Joellen. Boa sorte na eleição do próximo dia 1º, com certeza a comunidade atesta a capacidade de todos vocês para participarem desse pleito. Eu vou, antes de encerrar, quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook, a professora Vera Nazária, a dona Carmen Corso, Felipe Kel, a Diva Busato, a Belquis Helena de Moraes Nunes, lá em Vacaria, a Thaís Cassiano, a Ivana Maria Gonçalves dos Santos, a Márcia Mazeto, a Thaís Cassiano, também temos a Letícia Mazeto, a Suziele Maschio, o Nadal Carimbos, a Luciane Tonello, a Cleri Busato Crestani, que também estão conosco, e a Ivana Maria Gonçalves dos Santos. O agradecimento também à Postal Engenharia, Viver Móveis, Unimed Vale das Antas, Tá na Roda Pneus, Sicredi, Vipal Borrachas e Supermercado Lorenzetti. No próximo bloco, nós encerramos o programa com os últimos 3 conselheiros que estarão conosco aqui, que é a Letícia Graziotin, a Nelly Concolato Gabana e o Roberto Conte. Em 2 minutos nós estamos de volta. Meu boa noite e muito obrigado. Boa sorte a todos vocês. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você.
Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Secretaria do Estado da Cultura e Município de Nova Prata apresentam Festejos Farroupilha 2023, de 14 a 20 de setembro, ao lado do Fórum. Todos os dias almoço a partir das 11 horas e 30 minutos e jantar a partir das 20 horas. Missa crioula, oficinas culturais, tertúlias, shows e bailes. Realização: Município de Nova Prata, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e entidades tradicionalistas de Nova Prata. Financiamento: Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Cultura. Apoio: Erva Mate Chimango, Secretaria de Obras e Saneamento, Secretaria de Urbanismo e Mobilidade Urbana. O endereço das melhores compras é aqui. Grande variedade e ótimos preços esperam por você. Aqui temos tudo o que você precisa, sem fechar ao meio-dia. Supermercado Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Muito bem, retornamos ao vivo para esse último bloco, nesse programa Ponto a Ponto especial, que aborda aí as eleições ao Conselho Tutelar de Nova Prata, entrevistando os 9 candidatos por uma conversa e um bate-papo para que você da comunidade possa tomar pé de quem são as pessoas que estão colocando o nome à disposição para atuarem à frente do Conselho Tutelar, esse órgão fundamental para a condução das crianças e dos adolescentes. Nesse terceiro e último bloco, por ordem alfabética, a gente encerra o programa recebendo Letícia Graziotin, Nelly Concolato Gabbana e Roberto Conte. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa bancada especial. Então, para a gente começar, como foram nos outros blocos, uma apresentação, a formação, o currículo de trabalho, onde já trabalhou e por que coloca o nome à disposição para o Conselho Tutelar. Letícia Graziotin. Meu nome, então, é Letícia Graziotin. Eu tenho 2 filhos e estou no 3º mandato. Eu fiz magistério, sou formada em pedagogia pela Universidade de Caxias do Sul. Tenho experiência em sala de aula, tive escolinha de educação infantil, tive em Nova Bassano e Nova Prata. Trabalhei também na Secretaria de Saúde, na parte de administração. Fiz várias capacitações ao longo desses anos, passei uma semana em Caxias, passei uma semana em Erechim, fiz curso de capacitação para FICAI online, que é a ficha de infrequência em Bento, e ao longo desses anos todos fui fazendo outras várias capacitações para conselheiro tutelar. Muito obrigado, Letícia. Nelly Concolato Gabbana. Isso aí. Boa noite, Tiago. Boa noite aos telespectadores. Boa noite aos colegas Roberto e Letícia. Boa noite a todos. Então, meu nome é Nelly Concolato Gabbana. Sou casada com Clairton Gabbana há 33 anos. Tenho 3 filhas, a Patrícia, a Priscila e a Paula Cristina. 2 netas, a Helena e a Alicia. Eu sou formada em técnico contabilidade. Tenho especialidade em RH, pelo cenicista, lá de Bento Gonçalves. Fiz vários cursinhos e palestras sobre crianças e adolescentes, sobre família, idosos. Tenho curso de cuidadora de idosos.
E há mais de 20 anos que eu trabalho como catequista voluntária, né, com crianças e adolescentes, semanalmente, mais com adolescentes, porque eles entram quando tem 11 para 12 anos e até os 14 anos. E hoje estou me colocando à disposição para ser conselheira tutelar. Já tenho um pouquinho de experiência como que eu era suplente, fiquei a primeira suplente na última eleição. Então, eu assumi várias vezes as férias de todos os meus colegas conselheiros. Muito bem. Seu Roberto Conte. Boa noite, Thiago, ouvintes. O meu nome é Roberto Conte. Eu sou casado com Nelly Marinello Conte, tenho 2 filhos. Murilo, casado com a Marcela, que já deu uma neta, Catarina. E o Márcio, casado com a Lisiane. Está chegando mais uma netinha aí. Daqui uns 2 meses, mais uma alegria para casa. Eu terminei o meu técnico em contabilidade no Colégio Aparecida e depois eu me transferi para a cidade de Concórdia, através da Bosch. E lá eu frequentei a UNC, Universidade do Contestado, mas não concluí o curso superior de Educação Física. Mas no currículo que eu tenho aí, estou para 8 anos lá no Conselho Tutelar, participei de diversas capacitações. Em Porto Alegre, Caxias do Sul, que a minha colega falou, em Bento Gonçalves, a gente teve uma capacitação com o doutor Di Giacomo, promotor do Paraná, que foi uma das capacitações especiais que a gente teve. E estou colocando meu nome à disposição para mais 4 anos aí atuar na defesa das crianças e adolescentes. Muito bem, ninguém é marinheiro de primeira viagem. Não. Então, nessa brincada, todo mundo já está acostumado. Quais são as prerrogativas do Conselho Tutelar? Qual a importância desse órgão para a comunidade? Quem de vocês quer? O Conselho Tutelar, então, vai orientar os pais e vai aplicar a medida do artigo 129. A gente tem que atender também crianças que estão em situação de risco. A gente vai encaminhar, então, essas crianças para psicólogo, psiquiatra. Tem que ver também quando há ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta de ou omissão ou abuso dos pais, ou em razão da própria conduta, quando a criança está se colocando em risco ou está ameaçando alguém. O Conselho também vai agir quando for um ato infracional cometido por criança, considerado criança menor de 12 anos, né? Quando tiver acima de 12, já é feito um boletim de ocorrência na delegacia. E a gente pode requisitar, então, serviços para a rede de apoio, então, seria educação, a saúde, serviço social. No caso de descumprimento das deliberações do Conselho, a gente representa o Judiciário. Dependendo do caso, a gente encaminha ao Ministério Público. A gente pode expedir notificações, requisitar certidões de nascimento, de óbito. E a gente também representa o Ministério Público quando todas as possibilidades foram esgotadas de manter a criança ou adolescente na família. E a gente trabalha também muito com a prevenção. Nós fizemos bastante trabalhos em escolas para a criança saber a quem recorrer, como recorrer no caso de um abuso, no caso de negligência ou maus tratos. Então, a gente está fazendo um trabalho que está surtindo um efeito bem bom nas escolas. Muito bem, dona Nelly. Isso. Como a minha colega já praticamente falou tudo que o Conselho Tutelar faz, da importância, né? Mas a importância também é que o Conselho, a pessoa de fora enxerga o Conselho como uma coisa abstrata, uma coisa que não tem serventia. Muitos deles dizem assim que o Conselho só veio para estragar. Mas esse não. Eu disse no bloco anterior, o senso comum, muitas vezes a opinião na rua, ela vem dessa forma. Isso, não conhecem qual que é a obrigação, o que o Conselho Tutelar faz. O Conselho Tutelar, ele orienta, ele conversa, ele aconselha os pais, justamente para prevenir que não aconteça coisas piores.
Então, por que nós vamos deixar acontecer uma desgraça, ver as negligências, se a gente pode orientar esses pais? Né? O Conselho Tutelar, a obrigação dele é aconselhar. Conversar bastante com professores, para esses professores também, eles terem um domínio de como conversar com as crianças. Porque tem muita criança espertinha que hoje em dia, por causa do Conselho Tutelar, diz assim, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Isso também é uma coisa que ocorre muito, e o relato é muito comum. E os pais têm muito medo disso. Mas os pais não têm que ter medo, eles têm que procurar, os pais têm que procurar o Conselho Tutelar e buscar orientações. Que é isso que o Conselho Tutelar faz. Além de encaminhar para saúde, educação e tudo o que tem que fazer, certidão de nascimento, de óbito, essas coisas que é o dever do Conselho Tutelar, ele tem como orientar para prevenir. Né? Eu acho que as duas colegas colocaram tudo, uma parte, e outra parte que a gente nas escolas está fazendo uma prevenção, a gente em diversos colégios, inclusive com o programa Pequeno Jardineiro, a gente vai fazer umas palestras a respeito sobre os direitos e os deveres que esses adolescentes têm. Porque muitos adolescentes, eles acham que só têm direitos, mas eles esquecem dos deveres. A gente pode citar um caso, por exemplo, na educação, que chega um adolescente de fora da nossa cidade, ele tem o direito ao estudo, certo? Ele mora tal lugar, se ele morar, vamos dizer, 1.200 metros longe do educandário, ele tem direito ao transporte escolar. O município é obrigado a dar esse transporte escolar. Em contrapartida, ele tem a obrigação, o dever de ir para o colégio. Aí que vem a tal da FICAI, tantas faltas consecutivas ou tantas alternadas, gera uma FICAI, que é ficha de aluno infrequente, e que é uma coisa que está cada vez maior na nossa cidade. Uma dessas questões é, vamos dizer, o pessoal que vem de fora do estado, que essa FICAI só existe no estado do Rio Grande do Sul. E muitos não têm o conhecimento dessa ficha de aluno infrequente. Mas muitos deles de fato, por negligência mesmo. O pai acorda de manhã mas o adolescente, ele é meio ligeirinho, né? Tem que ter um empurrãozinho a mais para poder tirar ele da cama para ir para o colégio, né? Eu sou daquela época que a mãe falava só uma vez para acordar no colégio, mas não é mais essa a realidade. Não. Mas aí, Thiago, completando, eu acho muito importante os pais, desde que as crianças são pequenas, dar limites e regras, porque no momento que isso tudo se perdeu é difícil, né? Porque um adolescente é bem mais difícil tu conseguir que ele obedeça e entenda, né? Como tu falou, na nossa época eles falavam uma vez só. E agora não é mais assim, né? Exatamente. A palavra não faz parte da educação também, né? Só dizer sim, 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 uma hora tu vai ter que dizer um não também, né? Para essa criança. O não é importante dizer o não e manter esse não até o fim. Porque a criança é muito espertinha, ela vem e ela tenta uma vez, tenta duas e tenta três. Se o pai ou a mãe cair nessa terceira vez ou na segunda vez, ela vai tomar conta já, né? Então, os pais têm que ter pulso firme. A lei veio para os maus tratos, a negligência, não veio para os pais não poderem educar os seus filhos. E a gente, como conselheiro, tem esse papel de informar os pais, informar as famílias, auxiliar nesse ponto, que a obrigação dos pais é educar, é ensinar e é orientar. E a professora é ensinar o ABC na escola. Mas as crianças vão na escola dizendo, se eu vou fazer isso, se eu não fizer isso, eu vou falar para o meu pai e vou chamar o conselho tutelar. Professores e pais têm medo do conselho tutelar, onde que eles deviam buscar apoio e se sentir seguros com o conselho tutelar. É isso que é... Jamais o Estatuto da Criança e Adolescente, o próprio ECA, ou o Conselho Tutelar, ele vai influenciar na educação, na condição da família, do pai e a mãe, de impor regras e limites dentro de casa. Quem vai impor regras e limites é o pai e a mãe. Você não pode, hoje, segurar o teu filho dentro de uma bolha, criar dentro de uma bolha. Ele tem que estar junto com a sociedade, mas sabendo daquilo que está se passando, do alcoolismo, da droga que tem ali fora, né? Que na nossa cidade está minado disso aí, né? Essa é
a grande preocupação. É dever dos pais educar, né? Exato. Porque muitas vezes a gente ouve, o conselho não deixa, não posso fazer nada, não posso educar. Não, tu não pode espancar. Educar é tua obrigação. Tu tens sim que educar teu filho. Falávamos sobre alcoolismo e drogadição, e no primeiro bloco eu tive essa pergunta que veio da audiência. Nós temos esse problema, ele é recorrente na cidade, nós temos todo final de semana, tem um calçadão tomado muitas vezes por adolescentes em idade inferior aos 18 anos. Eu já passei algumas vezes, já vi crianças de 11, 12 anos envolvidas em situações de vulnerabilidade, risco de consumo de álcool, de consumo de drogas, enfim. Qual é o papel do conselho frente a essas situações? Existe a situação velada, é aquela que se dá dentro da casa, é aquela que se dá dentro da relação familiar, e existem situações que são expostas, aquelas que acontecem na rua. Como é que o conselheiro vai atuar nesse tipo de circunstância? Aí, Thiago, nós precisaríamos receber, então, uma denúncia de quem estava bebendo. A gente teria que saber de onde veio essa bebida, né? Porque geralmente não é o menor que vai comprar. Algumas vezes ele até consegue comprar. Tem lugares até que vendem. Mas é um de maior que entra, compra e fornece, né? E aí fica uma coisa difícil. Se foi o menor que foi lá e comprou, a gente tem como dar uma advertência para esse bar. Agora, quando é o de maior, fica difícil. Agora, não cabe ao conselho ir lá recolhê-los, que essa é a maior reclamação que a gente ouve. A gente fez, sim, uma batida no calçadão, mas aí foi uma batida com o promotor e a brigada. Agora, só o conselho, não tem como a gente, né? Eles têm a liberdade de estar. Agora, o que a gente pergunta, e os pais? Onde é que está o teu filho? O que é que o teu filho está fazendo? Porque o papel do conselho tutelar, do conselheiro tutelar, não é fiscalizar. É sim orientar e educar, é orientar, é aconselhar, é conversar com os pais, é averiguar qualquer denúncia que caia no conselho tutelar. Jamais o conselho tutelar vai bater numa casa ou vai bater num calçadão se não houver uma denúncia. É bem específico e diz isso na lei, né? Meus colegas aqui podem me corrigir se eu não estou falando correto, que a lei está bem clara. O conselho tutelar não fiscaliza. Tem a polícia, tem outros órgãos, tem a sociedade que pode fiscalizar. O Beto hoje está lá, passando lá na rua, sem ser conselheiro, é um exemplo, né? Ele vê essa situação. A obrigação dele é também zelar. E mesmo ele não sendo conselheiro tutelar, ele pega, ele faz essa denúncia, diz, olha, eu passei aqui, tem menores aqui, estão... Aí sim, tem plantão 24 horas do conselho, o conselho vai, chama outro conselheiro, vai averiguar a situação. Primeiro caso é ligar para os pais dessa criança ou adolescente, que a obrigação é do pai e a mãe buscar essa criança ali. Mas muitos não querem dar o nome do pai e a mãe, ou o número do telefone, porque muitas vezes os pais, eu vou na casa de uma amiga, na casa de um colega, e muitas vezes os pais nem sabem onde os próprios filhos estão. Essa é uma como é que se diz? É quase que nem o conto do bilhete, né? A colega diz que vai dormir na casa da outra colega, a outra diz que vai na casa da outra. Chega no dia seguinte, não tem nenhuma em casa, né? É velha essa aí já. E a respeito da batida que foi dada aí no calçadão, que teve bastante êxito na época, né? Foi através do Dr. Leonardo, a Brigada Militar, com o capitão de Erechim, a gente deu outra batida, foi no posto lá em cima com a PRF, né? Bastante êxito também. Mas, no momento em que o Conselho Tutelar chegou, a imagem já estava congelada. A gente só atuou em cima do adolescente. E até por como é que vou dizer assim, a gente se ficou indignado que daqui da nossa cidade tinham poucos, mas era de fora. Cidades ao redor de Nova Prata que estavam... Nova Prata acaba sendo um receptáculo de diversão à noite para várias cidades. Aquela vez que a gente deu aquela batida, tinha policiais, tinha o Dr. Leonardo. Então, assim, houve muita coisa quando trancaram todo o calçadão. Foram drogas que rolaram para um lado, para o outro,
Teve uns que peitaram os policiais, então é isso que a gente quer que a população entenda como é que nós, conselheiros, nós não andamos armados, nós não temos essa autoridade, então nós precisamos de alguém que nos acompanhe. Nós não podemos chegar, nós, conselheiros, e sair recolhendo essa gurizada que está lá bebendo. É errado, é. Então, é por isso que a gente fala, converse com o seu filho em casa, explique para o seu filho que a adolescência não é fácil, a gente sabe, mas desde pequeno explique que não pode beber, que não pode fazer certas coisas e saiba onde ele está. O conselheiro tem hora para trabalhar? Tem De maneira semana? alguma, não. Como é que vocês que já estão nessa rotina, como é que funciona? Isso também é importante de colocar para a comunidade, porque outro senso comum é aquela coisa, ok, o pessoal só aparece na época da eleição para pedir voto. E depois? Tiago, então, nós temos uma rotina, uma vez por semana, nós temos uma escala que vai mudando mês a mês, para que não fique sempre no mesmo dia de plantão. Então, assim, um dia de semana para cada um de plantão e um final de semana para cada um, sendo que sempre vai ter alguém sobre aviso. O conselho funciona 24 horas. Na sede, a gente está num período. Chegou em casa, nós estamos de plantão e tem alguém sobre aviso. Então, a gente pode ser chamado a qualquer hora, né? Que nem a colega ali tinha falado, tanto ao meio-dia, tu pode estar dormindo, tu pode estar num almoço em família, tu pode estar em algum outro lugar, tu vai ser chamado, tu vai ter que se deslocar naquele momento para atender. Nesse final de semana, por exemplo, nós trabalhamos no domingo, deu ocorrência, né? Infelizmente, deu um caso de abuso. Suposto abuso. Isso. E tivemos também a apreensão de um adolescente. Então, o conselheiro não tem hora. Não tem hora. E sempre tem um de sobreaviso, e quando que o caso é mais grave, às vezes não vai só 2 conselheiros, então vai o que está de plantão, o de sobreaviso, e ainda é mais um conselheiro chamado, porque é um colegiado, todos têm que trabalhar junto e unidos, né? E nós a decisão não é um só, e não né? temos adicional noturno, Isso, nada, não tá? tem hora extra, não tem adicional noturno, é um trabalho que quando que tu abraça é por uma causa. É por uma mesmo. causa, exato. E o que existe o sigilo das situações que tem que ser colocadas, mas de uma maneira geral, genérica, o que a gente pode relatar em público que são ocorrências triviais que o Conselho se depara diariamente, semanalmente, o que mais ocorre, ou o que as pessoas imaginam. Não, Nova Prata é uma cidade pequena, somos pouco mais, pouco menos de 30 mil habitantes, isso não é um bairro de uma grande cidade. O que se depara o conselheiro tutelar no dia a dia aqui em Nova Prata? Olha, Tiago, todo dia tem uma situação diferente. Eu vou citar um caso, a gente não vai colocar nomes e nada, que no final de semana que passou aí, teve um suposto abuso, trata como suposto abuso, no domingo, de uma criança de 2 aninhos, que na segunda ficou no hospital, na segunda-feira a gente levou para o CRAI em Caxias do Sul. Foi voltado de lá de Caxias 8 horas da noite, e quando foi meia-noite, teve mais uma apreensão de um outro adolescente de 17 anos aí, com 20 buchinhas de cocaína. A gente teve que levar para o plantão da Polícia Civil. Tivemos que se deslocar até Nova Araçá, porque o plantão estava lá. Então, retornou para casa às 4 horas da manhã. Então, cada dia tem Essa segunda-feira foi agitada. Foi bem agitada. Depende do dia, né? Eu considero o pior dos plantões ainda a sexta-feira à noite. A sexta-feira à noite, parece que o povo sai mesmo para tirar mesmo. Alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer. E a gente tem, além disso, de abusos, que infelizmente nós temos um monte, nós estamos com uma lista enorme para perícia. Nós temos casos assim de brigas de casais, problemas com pegar o filho,
É dia do pai, a mãe, separação a mãe do não casal. quer deixar. A determinação judicial, o pai vai cada 15 dias, fica o final de semana. Não, eu peguei o final de semana passado, não peguei, quero pegar esse. Aí sempre dá. O conselheiro tem que remendar aquela família. Não, mas, Exato. e o que a gente sempre fala, né, Tiago? O despacho, ele tá aí para ser cumprido, né? E assim mesmo eles não conseguem se entender. Então, o que a gente pode fazer é um meio de campo, porque o conselho não vai dizer, né? O que está no despacho deveria ser cumprido. Mas todo final de semana nós temos os casais, já que é certo, né? Que vão ligar, que tem essa briga. Ou porque não entrega, ou porque atrasou 5 minutos, ou é todo final de semana. O Conselho Tutelar tem os clientes VIP também. Tem. E tem também parte da negligência, isso, né? Eu que já estou há bastante tempo, digo assim, que vem de família para família, né? Que a negligência é que os pais não estão nem ali com os filhos, pais que bebem, que usam droga, que as famílias estão todas desestruturadas, os filhos ficam ali muitas vezes sem ter nada para comer, ou não vão na escola porque os pais não estão nem ali para os filhos. Aí dá muita evasão escolar, né? Bastante. E daí a gente tem que correr atrás. Essas fiscais aí, essas fiscais aí, elas são... Você tem que ir à procura do pai ou o responsável. Geralmente você não encontra em casa, tem que fazer uma viagem, 2 viagens, tem que dar um prazo de 2 a 3 dias para esse adolescente retornar para o educandário. Caso contrário, essa FICAI vai direto ao Ministério Público. Promotor, nós temos o Dr. Éder, agora está abrindo o procedimento, é o artigo 249 do ECA. Ele abre o procedimento direto com o judiciário. E a multa é meia salgadinha, né? Então, a gente procura fazer um meio campo e de não deixar essa FICAI chegar até o Ministério Público, né? Muito bem. Pessoal, a gente vai indo para os nossos minutos finais. A conversa ela acaba passando rápido, parece que é bastante tempo, mas o assunto também ele verte e é de extrema importância. Eu vou pedir nesses minutos finais que cada um faça suas considerações, faça a sua apresentação, peça seu voto, destaque o local da votação, o horário e o número também, porque agora é o momento que vocês têm em ordem alfabética. Letícia, começamos por você. Eu só gostaria, então, de deixar, assim, aqui no Conselho, a gente está lidando com famílias, a gente está lidando com vidas. Não é um trabalho fácil. Eu acho muito importante, além da prática, tu teres uma formação para isso. Eu já estou há bastante tempo, trago uma grande bagagem, tenho assim uma consciência tranquila do trabalho que eu desenvolvi até hoje, sempre me dediquei muito e peço de novo o apoio da população, de quem acredita no meu trabalho. O meu número é 59 e a votação vai ser na Escola Najib Stella Elias, das 8 horas às 5 horas da tarde. Levar um documento com foto. Muito bem. Dona Nelly? Então, eu prezo muito a família. E a família, eu sempre digo que ela é que nem uma árvore. Ela cresce, os galhos vão para tudo que é lado, mas a raiz continua sempre a mesma. E muitas vezes, nós, pais, temos que dar umas podadinhas para que a família fique sempre unida, que elas tenha um alicerce, que ela tenha uma estrutura. Então, eu prezo muito isso. E eu gostaria muito de que todas as famílias estassem bem, não precisasse de conselho tutelar. Mas, infelizmente, nós temos muitas famílias desestruturadas. Então, eu gostaria que a população que gostaria que eu estasse ali para seguir com esse meu papel de conselheira, para ajudar, auxiliar essas famílias, o meu número é 63. A eleição dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas, lá no Colégio Prefeito Najib Stella Elias, levar um documento com foto. O voto não é obrigatório, mas sim de muita importância. Coloquem lá dentro uma pessoa, independente se for eu, se não for eu, coloquem dentro uma pessoa que você possa contar depois, se precisar de auxílio, que essa pessoa possa te auxiliar, que tu possa confiar, que essa pessoa guarde sigilo, que ela não
seja uma pessoa que promete hoje mundos e fundos e amanhã ela sabe que não pode cumprir porque existe uma lei a ser seguida. Então, eu conto com o apoio de toda a população. Quem achar que eu devo estar lá dentro, meu número é 63. Muito obrigado. Seu Roberto? O Roberto Conte, meu número é o 60. Eu tenho o meu panfletinho aqui, que é experiência e comprometimento com a população. Não, acho que as colegas já colocaram tudo que tinha que colocar, o local de votação. Tem ainda umas pessoas que elas pensam que só com o CNPJ que vota, né? Tem que alertar isso aí, que não, hoje só com documento, com foto já é o suficiente. Peço apoio da população, meu número 60, já frisei. E uma pequena mensagem para os pais. Abrace seu filho hoje, antes que as drogas abracem ele amanhã. Muito Agradeço. Bem. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado, Nelly. Obrigada. Muito obrigado, Letícia. Boa sorte na próxima eleição. Obrigada. São quantos? Uma pessoa vota para um conselheiro? Só para um? Só para um. E aí depois os votos são contabilizados? Isso. São 4 no total? 5. 5. E fica um suplente. Muito bem. Então, as eleições aí no próximo dia 1º, quem tem um documento com foto está habilitado a participar do pleito. Nós temos aí um total de 9 candidatos, todos eles estiveram na nossa bancada dessa noite. Agradeço mais uma vez a última bancada formada por ordem alfabética, a Letícia, a Nelly e o Roberto. O Ponto a Ponto também agradece a audiência dessa noite, quem está conosco aí mandou o seu recado, a Thaís Cassiano, a Alexandre Ferreira, o Gustavo e a Priscila, a Paula Cristina Gabana, a Nica Marinello Conte, a Andresa Braga, a Maria de Lourdes Pagnoncelli, o Gustavo e a Priscila, que também mandam o seu recado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado aos nossos patrocinadores, Postal Engenharia, Confiança, Inovação e Qualidade, Viver Móveis, Fabricação Própria com Liberdade de Criação, Unimed Vale das Antas, mudar de hábito, tá na Roda Pneus, melhores marcas de produtos e serviços para o seu veículo. Sicredi, gente que coopera, cresce. Vipal Borrachas, 50 anos. E Supermercados Lorenzetti, o endereço da economia. Agradeço a Jefferson Frois na nossa técnica e hoje, excepcionalmente, Laura Pieta Cúnico na nossa produção. Muito obrigado, foi um prazer contar com vocês. Foi um prazer enorme dirigir esse programa especial para toda a comunidade pratense. Um ótimo final de semana. O Ponto a Ponto retorna na semana que vem aqui na Conecta Mais TV. Um ótimo final de semana a todos.